A gente vai voltar para Brasília depois de Celso Sabino e André Fufuca baterem o pé e contrariarem os próprios partidos. O presidente Lula afirma que não vai segurar nenhum ministro que queira sair candidato no ano que vem. Mais um destaque do André Anelli chegando aqui com as últimas informações. Ele falou em não impedir, com todas as letras, o surgimento de novas lideranças. É isso, André? Falou e repetiu, viu, Tiago? O presidente Lula disse que não vai impedir a vontade de lideranças políticas de se lançarem a cargos eletivos no ano que vem. Essa manifestação aconteceu naquele contexto da pressão do União Brasil e do Progressistas para que os filiados Celso Sabino e André Fufuca deixem os ministérios do Turismo e do Esporte. Sobre esse caso, Lula, inclusive, já havia dito que não iria implorar por apoio político na candidatura dele à reeleição, mas agora, nessa nova manifestação que a gente destaca, o recado foi ao outro lado, para os próprios ministros que precisam se desincompatibilizar dos cargos para concorrer às eleições e que, segundo Lula, não vão ser impedidos por ele. Quem quiser ser candidato será liberado para ser candidato, Juliana. Quem quiser ser candidato será liberado para ser candidato. Eu não vou impedir, sabe, o crescimento e o surgimento de novas lideranças no Brasil, porque o Brasil está precisando muito. E o Rui é uma liderança extraordinária na Bahia. Você sabe a qualidade do Rui Costa, você sabe a qualidade do Jacques Wagner. Eu ainda tenho o privilégio de ter o Otto, sabe, do meu lado. Ainda tenho o Coronel que, sabe, nos ajuda em muita coisa também. Tanto Sabino quanto Fufuca têm resistido à determinação de deixar o governo porque avaliam que os ministérios são uma vitrine para uma candidatura ao Senado em 2026. O presidente Lula também é favorável à permanência deles dois e já classificou como pequenez toda a pressão dos partidos pelo desembarque ao governo. Tiago. Ô André, e uma outra questão, o presidente também garantiu que vai persistir na proposta de aumento de impostos depois da derrota na Câmara. E ele citou literalmente também, como a gente está falando de citações literais, as fintechs, não é? Justamente, nessa mesma entrevista à rádio Piatã FM da Bahia, onde o presidente Lula comentou sobre o possível futuro político dos ministros, ele também repercutiu a derrota do governo que não conseguiu aprovar aquela medida provisória com o aumento de impostos para as fintechs, os bancos digitais. Lula prometeu trabalhar por uma medida semelhante quando retornar aqui a Brasília e acusou a oposição de ter derrotado não o governo, mas a população. Ontem o Congresso Nacional poderia ter aprovado para que os ricos pagassem um pouco mais de imposto. Veja, nós estávamos propondo uma proposta de 12, de 18, foi negociado para as fintechs e as big techs pagar apenas 12%, ainda assim eles não quiseram e recusaram pagar. É engraçado porque o povo trabalhador paga 27,5% de imposto de renda do seu salário. E os ricos não querem pagar 12%, não querem pagar 18%. Então eles acham que ontem eles votaram, derrotamos o governo. Não derrotaram o governo, derrotaram o povo brasileiro. Eu ontem liguei para o Haddad, ontem eu liguei para a Gleison e falei assim, vamos relaxar, não vamos perder o nosso final de semana discutindo o que aconteceu ontem no Congresso Nacional. Eu volto na quarta-feira para Brasília e sim, eu vou reunir o governo para discutir como é que a gente vai propor que o sistema financeiro, sobretudo as fintechs, que tem fintechs hoje maior do que banco, que elas paguem o imposto devido a esse país. E essa manifestação, como eu disse, foi dada em entrevista a uma rádio da Bahia e repetida logo depois, então, nesse evento da Petrobras. Relembrando que a medida provisória ao qual o presidente Lula se referia estabelecia um reajuste da CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido, para as fintechs. A alíquota iria de 9% para 15% no caso de instituições de pagamento e de 15% para 20% no caso de empresas de crédito, financiamento e investimento. A medida tinha o objetivo de equiparar o tributo àquele que é cobrado dos bancos tradicionais, que é de 20%. Com esse reajuste, a expectativa era aumentar a arrecadação e conseguir cumprir o arcabouço fiscal, algo cada vez mais desafiador ao governo. Tiago. Ainda esse embate entre o governo e o Congresso Nacional vai render pelas próximas semanas essa discussão até talvez o fechamento do orçamento
a virada do ano, e a Jovem Pan continua atenta a essa discussão. André Nelly, até daqui a pouquinho, você volta na nossa programação. Desde seu Cário, começa esse giro por você. Claro, em relação à primeira fala que a gente destacou do presidente Lula, é claro que ele não tem o que fazer se algum ministro vai se candidatar no ano que vem, tem o prazo de desincompatibilização. Agora, o que chama atenção é ele falando sobre lideranças, né, que o Brasil precisa renovar as lideranças quando ele, mais uma vez, vai concorrer à presidência da República. Exatamente, Thiago. E esse é um problema também, tanto da direita quanto da esquerda, né? Nenhum dos dois grandes expoentes, né, tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto o presidente Lula, nenhum deles quer fazer um sucessor, ou pelo menos tenta, né? A direita tem muitos nomes aí aparecendo, a esquerda precisaria de uma construção ou precisaria efetivamente de uma renovação política, mas no discurso eles falam uma coisa, mas a prática é outra, né? É complicado porque o presidente Lula ainda pode tentar essa eleição, né? Vamos supor que o ex-presidente Jair Bolsonaro não volte, né? Aqui é Brasil, até o passado é incerto. Mas fato é que essa renovação ela é extremamente necessária e até para a oxigenação da política brasileira, né? Mas os dois maiores líderes parecem não pensar dessa forma. E Túlio, até a discussão velha sobre a terceira via nas eleições, essa é uma discussão que não avança também. E a gente já falou aqui nessa sessão que o centro, ou os eleitores que não querem nem A nem B, são os que vão acabar decidindo a eleição mais uma vez. Pois é, Thiago. Por incrível que pareça, eu acredito que nas eleições de 2026 é a melhor chance para a terceira via. Por quê? Porque, de um lado, você tem o presidente Lula ainda com um alto índice de rejeição e, de outro lado, você tem o Bolsonaro inelegível. Então, essa aliança de centro-direita é a aliança que pode garantir ao Centrão, pela primeira vez, emplacar como protagonista um candidato forte que possa realmente furar essa bolha entre direita e esquerda. Então, é o momento do Centrão. É por isso que o Centrão está articulando cada passo, cada movimento, medindo aí quais os governadores têm a melhor popularidade, e ele, Centrão, quer ser o fiel da balança e quer ser o protagonista. E não nos esqueçamos que existe uma outra moeda de troca que o Centrão está usando e muito bem, que se chama PL da dosimetria, que essa semana está se falando pouco dele, mas ele está ali ainda na cara do gol. Bom, Dora, 2 pontos. Primeiro, o que eu falei com a Deise sobre essa história do presidente Lula falar em renovação, em lideranças, e o que me chama a atenção também é que ele volta a fazer esse giro, dando entrevistas pelas rádios, né, para tentar amplificar ainda mais as falas dele, porque ele fala, a gente reproduz aqui e as pessoas comentam. Pois é, isso é aquela estratégia de comunicação do Sidônio Palmeira e vai seguindo. Agora, realmente, né, você pontuou bem, o presidente Lula não é o porta-voz mais autorizado a falar em renovação de alianças, né, de lideranças, porque ele está aí há 40 anos e no PT não nasce grama nova, ou pelo menos até agora não nascer. Talvez convencido de que aos 80 anos que ele completará, que dia é hoje? 9, né? 9. Ele completará é dia 27, daqui a 8 a 18 dias, 20 dias. Ele vai fazer 27 de outubro, é o aniversário dele, ele faz 80 anos de idade. Então, pode ser que ele se convença de que é preciso abrir espaço dentro do PT. Mas tem um outro lado dessa história. Ele não só, para ele é interessante também que ministros como Rui Costa, que é da Casa Civil, que é do PT, se candidate ao Senado, porque o governo precisa investir, vai investir, né? Está apostando, assim como a oposição também, em eleição numa boa bancada no Congresso, notadamente no Senado, embora na Câmara também. É por isso que, para ele, é bom também ele ter ali aliados, quanto mais aliados, melhor. Mas para a presidência da República, por enquanto, sabemos, é ele.